Oi, gente, aqui é o professor Costa Neto e eu tô gravando esse vídeo, um vídeo curto, não exatamente de conteúdo das aulas, mas voltado para a devolutiva da nossa avaliação bimestral, valendo 7, que era a construção de um texto criativo para uma revista. Então, vamos lá. Bom, a gente tem que ter critérios para correção dos textos, não é? Então, infelizmente, a gente tem que dar as notas de acordo com esses critérios de correção. Nunca é fácil para um professor fazer correção, principalmente de trabalhos criativos, porque a criação, às vezes, ela é algo um pouco volátil, volúvel. E meu telefone caiu. Mas o que acontece é que é necessário que você tenha um critério mesmo. Então vamos aos critérios. Né? Primeiramente, dessa vez eu não descontei notas de gramática. Quais foram os problemas gramaticais que surgiram? Fundamentalmente a pontuação. A pontuação ela é um problema gramatical em qualquer gênero de escrita, em qualquer lugar que eu tenha trabalhado, para quem eu tenha dado consultoria, qualquer curso, direito, publicidade, RI, qualquer curso, letras, a pontuação ela vai ser um problema, principalmente o uso do ponto final. Quando uma oração termina, eu começo outra, mas não coloco ali uma conjunção, por exemplo, que é o erro mais comum que tem ocorrido em português, ou o contrário, e o uso da vírgula. Nossa, o uso da vírgula é assim, um uso muito bizarro, porque parece que é uma regra tão complexa e, em verdade, o uso da vírgula ele não tem nada de complicado. Bastaria que a gente soubesse mais ou menos a nomenclatura sintática ou uma nomenclatura qualquer que você aprendeu no ensino médio para você saber usar a vírgula. Então, uma dica que eu deixo para vocês é uma dica. Como eu falei, eu não tirei nota disso. A dica é: eu jamais entrego um texto para um cliente. No caso aqui, o cliente era eu, né? Eu jamais entrego um texto para um cliente que não tenha passado por uma revisão. Se eu não consigo fazer essa revisão, alguém da minha equipe vai fazer. Então é muito importante que os escritórios, que os grupos que trabalham com publicidade, propaganda, marketing, áreas afins, tenham pelo menos uma pessoa que possa fazer esse tipo de revisão. Caso não tenha uma pessoa que domine as regras gramaticais, então eu contrato alguém para fazer a revisão gramatical. Outros problemas que surgem em relação à gramática são a concordância e a regência verbal. Então, são esses três problemas que aparecem. Pontuação, regência e concordância são os erros que mais aparecem. E há outros erros gramaticais, por exemplo, ortografia, uso do acento, que também é um erro ortográfico, mas principalmente naquele caso em que a gente chama de crase. Então, para alguns de vocês, tanto para a turma da manhã quanto a turma da noite, eu mandei lá, olha, o texto está bom, mas faltou uma revisão gramatical. Essa revisão gramatical, ela é tão importante no meio acadêmico quanto fora do meio acadêmico. Eu não sei onde ela é mais importante, eu acho que fora do meio acadêmico. Porque uma peça publicitária, ela não pode ter erros gramaticais. É óbvio que um erro, uma coisa que a gramática ela não aceita, mas que aparece, por exemplo, num texto da publicidade e propaganda, é aceitável quando eu lido com situações que as pessoas usam, mas a gramática já não aceita muito mais. Agora, por exemplo, uma peça publicitária com um erro ortográfico, ou uma peça publicitária que tenha uma falta de acento da crase, uma concordância estranha, ou que tem um erro de flexão verbal, isso é inaceitável. Já ocorreu muitas vezes. Volte e meia eu passo pela cidade e vejo um outdoor, por exemplo, que ainda existe essa mídia de rua, em que aparece um erro gramatical. E isso é muito feio. Sabe por quê? Porque depõe tanto contra o profissional que fez essa peça, quanto a empresa que pagou para ela ser feita. E o erro gramatical, ele é incrível, gente. Às vezes ele passa por 5 pessoas e ninguém observa. Quer ver uma situação que ocorre muitas vezes com erro gramatical?
o erro gramatical que aparece nas legendas da televisão. Como a gente não tem muito mais jornal escrito infelizmente é uma coisa já que está ficando meio rara, antigamente a gente encontrava muitos erros gramaticais nos jornais escritos. Embora os grandes jornais, até lá os anos 2000, eles tenham tido equipes inteiras que cuidavam só da correção gramatical. Um dos meus primeiros trabalhos, 30 anos atrás, foi de revisão. E eu aprendi muito com a revisão. Eu aprendi, só fazendo adendo aqui, eu aprendi muito com a revisão, porque a revisão ela nos dá um olhar muito criterioso e muito específico para aquilo que é escrito. Então, o revisor é aquele que bate o olho no texto e fala: Meu, tem uma coisa errada aqui. Meu, tem uma coisa aqui que está estranha. Meu, tem uma coisa aqui que não está muito boa e isso vai ser corrigido. Fecha adendo aqui. Então, os jornais escritos, como ficaram de lado, a gente não tem muito mais essa quantidade imensa de erros. Mas eles continuam na internet. E isso é muito feio. Então, às vezes eu vejo textos da CNN brasileira, CNN, sei lá, do G1, sabe? Desses portais todos aí, da direita, da esquerda, do centrão, não interessa, com erros gramaticais. Olha, um profissional que trabalha com jornalismo, um profissional que trabalha com a publicidade, um profissional que trabalha com direito, um profissional que trabalha com relações internacionais, ele pode ter erros gramaticais. O erro gramatical ocorre? Lógico que ocorre, nós somos humanos. As pessoas perguntam para mim: o senhor já errou? Quantas vezes eu já errei, gente? Nossa, errei concordância, errei regência, errei pontuação. E não sei se é mais feio para mim, que sou professor, ou é mais feio para você, que é publicitário, ou é mais feio lá para o operador do direito que não sabe usar o verbo haver, sabe? Isso é péssimo. Esse uso é um uso que você aprendeu lá na antiga quinta série, sabe? Ou lá antes ainda. Então, esse tipo de erro gramatical, ele não pode ocorrer. E por isso, um trabalho feito em grupo, ele sempre deve ter o olhar dos membros do grupo. Se você fez uma parte e o seu colega fez outra, é muito importante que as pessoas olhem o texto, leiam o texto, porque o texto, porque os erros passam mesmo. Outra situação que tem ocorrido na atualidade, porque eu sou do tempo em que você usava decadrai, entendeu? Que era aquela letra que você passava o lápis em cima para que a letra ficasse grudada no papel. Então, e gente velha aí do curso, eu acho que eu sou o mais velho do curso, porque o curso só tem gente jovem, né? O professor Sérgio, por exemplo. Então, lá antigamente, era tudo feito à mão, gente, sabe? Da mesma maneira lá que os mecânicos usavam paquímetro para fazer medida, a gente usava régua, esquadro, compasso, umas tabuletas assim com as letras para fazer as fontes, entendeu? E mesmo assim, alguns erros passavam. Então, os jornais antigos, vocês vão ver isso na História da Comunicação, semestre que vem. Eu vou contar para vocês, se a disciplina for minha, não sei, como que os jornais eram feitos, assim, com fontes colocadas uma a uma. Por incrível que pareça, quando isso era feito à mão, o erro passava em menor quantidade. A gente tem até uns levantamentos sobre isso. E também nos jornais havia bons revisores, tá? Eu conheci excelentes revisores ao longo da vida e aprendi muito com eles. Então a revisão é uma coisa importante. Hoje em dia, como tudo é feito no computador, ocorrem duas situações. Eu estou lá digitando alguma coisa, o erro passa pelo meu colega, passa pelo outro, o quarto acha que está certo, porque é o primeiro que fez, e o erro vai para o cliente, ele é editado, ele vai para a internet e acaba no autor na rua, acaba na televisão, ou acaba no folheto do supermercado, ele acaba no cartão da pessoa. Já peguei cartão de visita, que eu acho uma coisa já meio antiga, eu não uso isso, mas cartão de visita com erro gramatical. Daí isso é. Tá? Eu não posso contratar uma pessoa que não tenha cuidado de fazer um cartão decente. Né? E o erro também tem ocorrido, principalmente porque ao passar de um programa para o outro, ou ao enviar a mensagem, um bloco de mensagens pela internet, por exemplo, às vezes existe uma desconfiguração.
Quer ver um exemplo? Muitos trabalhos de vocês, que vocês mandaram pela internet, eles vieram para mim cheios de negritos, porque o Ava fez uma desconfiguração do trabalho de vocês e chegou para mim de forma estropiada. Eu demorei a entender que o negrito não era vocês que tinham escolhido, foi o Ava que fez essa desconfiguração. Então todo cuidado é pouco na hora de fazer revisão. Olha quanta coisa, hein? E dessa vez eu não descontei nota disso. Mas o critério foi o seguinte: primeiro critério, eu não posso fugir disso, do melhor trabalho para o trabalho que não foi tão bom. Então eu peguei o melhor trabalho é 7 das duas turmas, e aqueles trabalhos que não foram tão bem, embora não tenha nenhuma nota abaixo da média, eu dou a nota por comparação, até como um entendimento de como a turma entendeu o trabalho, usou elementos das outras disciplinas, da minha própria disciplina, fez pesquisas, etc. O segundo elemento, ou o segundo elemento, se você preferir assim, contagem assim ou assim, o segundo elemento foi o critério da coesão. A coesão é mais um critério interno do texto, e eu verifiquei se havia uma boa introdução, se havia um bom andamento do texto, se esses parágrafos do texto, que vocês lembram, devia ter até. Eu errei, tá? Eu falei lá até 6.000 toques. Teve gente que entregou com muito pouco toques, muito poucos caracteres. Era para girar em torno de 6.000 caracteres, né? Que dava umas duas laudas, mais ou menos, em tamanho 12, espaço 1,5. Aí então eu fiz uma verificação se havia uma coesão entre os títulos, os parágrafos, se eles se casavam, se havia um andamento do texto, se o texto tinha uma progressão, uma continuidade, etc. A coerência, que é o outro critério que a gente usa, que seria o terceiro critério, ele dizia mais respeito à parte externa do texto. Se o grupo, ou a pessoa que fez sozinha, muita gente resolveu fazer sozinha, que podia fazer, podia, né? Muita gente fez sozinha, então o critério era o briefing da empresa que eu mandei para vocês, se entendeu as questões que o marketing propôs, que queria no texto. E outra situação também que eu tinha colocado na própria questão era assim: olha, não se esqueçam, nós estamos vivendo uma época de pandemia, então não fica bem tanto falar diretamente da pandemia, isso não tinha comentado na prova, tá? Comentei em alguns trabalhos. Mas seria de bom tom fazer um texto mais humano, humanizado, um texto assim que fosse um texto que englobasse as pessoas, tá? Fosse um texto amigável e não que vendesse o produto assim diretamente. Uma revista, uma revista desse jeito, que é uma revista de uma joalheria, qualquer outra revista assim de um cliente, várias empresas têm suas próprias revistas, às vezes as revistas são internas, como é o caso, por exemplo, da Sanepar. Outro dia eu conto essa história da revista da Sanepar para vocês. E algumas revistas são externas. O caso, por exemplo, da Livraria da Vila, que tem uma revista externa. A parte central da revista, quando você abre a revista, assim, no miolo dela, tá, onde as folhas se encontram, às vezes é a mesma folha dobrada, onde tem ali o grampo, é a parte principal da revista. Nessa parte principal da revista, ok, eu não tinha explicado isso, o Costa é cruel, ele não falou isso, mas estou falando agora. Essa parte central da revista, geralmente ela não precisa vender o produto que é a própria revista. Ela não vai vender o produto nem da Sanepar, nem da Livraria da Vila, porque aquilo já está no editorial, já está em outros textos, já é meio claro para o leitor que ali deve ter alguma coisa especial. Então, grande parte dessas revistas utiliza esse miolo, que é uma parte nobre da revista, para falar de alguma coisa interessante que chame a atenção do leitor. Mais para frente também, não me esqueçam, tá? Mesmo que as aulas não sejam presenciais, me lembrem disso, para eu explicar para vocês uma situação interessante. Exemplo, as revistas que são internas de uma empresa, mas que também têm espaço de venda. Mas isso pode ocorrer? Sim, isso pode ocorrer. Eu posso ter uma revista
e posso ter espaços de venda dentro da revista. E, como eu já falei para vocês, tanto na aula presencial quanto nas aulas online, é bem difícil, viu, gente, achar bons redatores. O sujeito que goste de escrever, que leia bastante, que tenha bastante leitura, que tenha um arsenal de leitura bastante grande. Meu computador não está ajudando hoje. Que tenha um arsenal de leitura, que tenha referências e que tenha habilidade da escrita. E a habilidade da escrita, eu já comentei com vocês e comento de novo, ela não cai do céu, ela não é um piano, ela não é um cofre que cai na sua cabeça igual um desenho animado. Ela precisa de exercício e precisa de leitura. A leitura, por si só, não garante boa escrita, bons escritores, porque senão nós teríamos aí muitos escritores escrevendo. Mas sem a leitura e sem referências, filmes, desenhos, artes, tá? Referências, né? Ó, tem um Mickey aqui, tá? Coisas ali, ó, de viagem. Sem referências, fica difícil. Isso aqui é só um pedacinho da minha coleção. Fica difícil você ter ideias boas para uma boa escrita. E essa escrita, que é muito difícil, viu? Não vou dizer que você é obrigado a gostar daquele texto que eu mandei para vocês. O cliente adorou, amei, amou, tá, me pagou, foi ótimo, vai sair na revista. Mas nem todo texto, nem todo redator tem uma graça na escrita. E isso aí é uma conquista que vem com o tempo, que a gente precisa dominar, igual um touro bravo. E dominar esse touro bravo é difícil, até que você tenha segurança da escrita, elegância também. E quantas vezes na minha vida, gente, eu escrevi textos para uma exposição, para um jornal, para uma revista, às vezes um texto acadêmico, e me arrependi depois. Não gostei. O cliente gostou, liberou. Ou o cliente não gostou, mas liberou porque tinha que o texto tinha que ser publicado, mas eu não gostei do texto. E muitas vezes também eu escrevi um texto, achei que eu estava arrasando, achei muito legal, falei, nossa, valeu, que bacana, texto muito bom. Mas tempos depois, às vezes no dia seguinte, eu falo, caramba, eu podia ter escrito outra coisa, veio uma outra ideia, me veio uma outra situação. Outras vezes ainda, isso ocorreu comigo várias vezes, principalmente quando eu faço roteiro de vídeo, o que acaba acontecendo é o seguinte: o cliente ele quer uma coisa tão específica, mas ele quer uma coisa tão fora da sua realidade e você precisa fazer aquilo, casar a vontade do cliente com o que ele tem de briefing, com aquilo que está na cabeça dele, com o seu estilo, com a maneira de você pensar o mundo. Olha, gente, é difícil. Então, a escrita, ela é complexa mesmo, ela é difícil mesmo, mas ela é boa, ela é bonita, ela é divertida. O mercado precisa de gente que escreva bem, que faça roteiros legais, que entenda o conteúdo das coisas, que tenha experiência, que tenha um olhar de observação para revistas, cartões, pastas, toda a papelaria de uma empresa, ok? Para que ele consiga olhar para a loja, para o ponto de venda, para o supermercado, para a televisão, para a internet, e ele sacar ali o que esse cliente está precisando naquele momento. E isso é uma experiência de vida mesmo. Às vezes você tem uma boa ideia, uma boa sacada, sua equipe também gosta, sua chefia gosta, mas o seu cliente não gosta. Então, é isso que acaba acontecendo. Ok? Várias vezes eu tive que refazer o meu texto, duas, três vezes, até o cliente falar, nossa, é isso que eu quero. Agora, você chega numa situação também profissional que, assim, você tem tanta experiência, já escreveu tanto, já passou por tantas situações, que a primeira opção que você dá para o seu cliente, ele gosta. Então, o texto que eu mandei para vocês, de cara, foi aceito. O último roteiro que eu fiz tinha passado por três agências e o cara não gostava de nenhum. Ele acabou aceitando o meu texto porque eu fiz o que ele queria. Eu fiz também o que o dinheiro dele dava para pagar. Porque tem isso também, ok? Tem a ver também com
os valores que a empresa quer gastar com edição, com imagem, com fotografia, com imagem que é nova, com imagem que é de as imagens gratuitas que ele pode encontrar num banco qualquer, enfim, tudo isso. Mas em resumo, eu gostei dos trabalhos, tanto da turma da manhã quanto da turma da noite. Eu achei que a turma inteira, não teve nenhum grupo assim que falou, não entendi. Todo mundo entendeu a proposta, fez os trabalhos e fez de acordo com o que precisava. Teve uma equipe que eu não entendi muito bem, eu escrevi lá, olha, não entendi qual que foi. Não sei, aconteceu ali no meio do caminho algum problema de comunicação. Fico à disposição de vocês se vocês quiserem falar comigo sobre esse trabalho, que foi muito bacana. Nós vamos fazer outros no bimestre que vem. Eu já estou preparando as aulas, já tem conteúdo para vocês no AVA. E a gente volta a conversar sobre texto de criação, como é que eu faço para ter um bom texto de criação, que tipo de dado eu devo ter, que tipo de leitura eu devo fazer, experiências que eu devo ter, o que eu devo observar e como eu posso melhorar a minha escrita. Ok? Estou aqui para ajudar vocês, espero que a minha experiência profissional os ajude. É claro que o mundo vai mudando, gente. A gente vai ficando velho, outras coisas vão surgindo, eu sei disso. Mas as pessoas mais velhas, os professores mais velhos, eles também passaram por um monte de coisa nas 3 últimas décadas, nas 4 últimas décadas. Então eles passaram também por um período assim de mudanças muito grandes. E eles têm bastante coisa para falar para vocês, tenho certeza absoluta. Ok? Fico à disposição de vocês em qualquer um dos canais que vocês queiram falar comigo. Ava, Whats, Messenger, Insta, o que vocês quiserem. Ok? Então, acho que era isso. Meu vídeo deveria ter uns 8 minutos e está com 22. Até a próxima, até semana que vem.